Às vezes nós temos a sensação de que estamos fazendo um tanto de coisa, estamos permanentemente ocupados, eliminando pendências, resolvendo problemas, mas não realizamos. Chega-se no final da semana e olhamos em retrospecto para a semana que passou e temos aquela sensação de que não fizemos nada. Mas como que, mesmo tendo feito tanto, nada fizemos? Essa é uma sensação que eu tenho notado cada vez mais presente nas pessoas. E eu quero conversar com você hoje porque ela talvez signifique ou mostre claramente uma falta de intencionalidade. E há maneiras de se resolver isso, tá? Inclusive, vou trazer para vocês uma dica muito prática que me ajudou muito, mas eu quero primeiro fazer aqui uma pequena digressão para explicar o que está por trás disso, né? Como que as nossas intenções se formam. Vamos lá. Primeiro ponto muito importante. Nós temos dois tipos de intenções. Nós temos intenções que seguem um modo padrão. Então eu posso estar aqui agora e aí eu pego o telefone sem perceber, sem notar, sem deliberação. Me vem uma vontade, uma espécie de comichão, eu pego o telefone e começo a dar scrolling na tela. De igual modo, eu posso sentar, formular um checklist, por exemplo, e dizer: hoje eu vou sentar também por 30 minutos e vou ler um livro. Isso é uma intenção deliberada. À luz dos meus valores, à luz das minhas prioridades, à luz dos meus planos pessoais. Cada indivíduo tem o seu, né? Pois bem, quando nós temos a sensação de que estamos apenas ocupados resolvendo um monte de coisa, mas que não estamos realizando coisas substanciais que possuam sentido para nossas vidas, nas suas mais diversas searas, relacionamentos, vida profissional, vida pessoal, e aí cada qual com seus subgrupos, né? Saúde, intelecto, etc, etc. Isso decorre do fato de que estamos vivendo excessivamente à luz das intenções de modo padrão. Ou seja, nós estamos apenas respondendo às coisas que vão acontecendo, com pouca deliberação. Muita gente, eu quando tenho essa conversa com as pessoas, algumas me dizem: pô, Carlos, mas seria tão bom se eu apenas tivesse essas deliberações, todos os meus atos fossem estritamente racionais e pensados. Se eu fosse capaz, por exemplo, de sentar para ler sem me distrair com nada, seria o melhor dos mundos. Isso não é verdade, gente. É muito importante que nós tenhamos deliberações, mas é muito importante também que sejamos capazes de responder ao que está acontecendo em nosso ambiente imediato. E podemos justificar isso pela nossa própria sobrevivência. Imaginemos a nós mesmos numa savana africana, por exemplo, e aí tu tá lá. Ah, eu vou fazer aqui uma engenhoca, alguma coisa assim, que envolve esse processamento top-down, como diz a neurociência, e aí você se distrai de tudo mais. Se você se distrai do ambiente imediato, dos potenciais benefícios, né? Como encontrar alimento, coisas do gênero, mas também das potenciais ameaças, como ser predado por um animal, naturalmente você tem a sua sobrevivência em risco. Então nós precisamos de fato ter essas deliberações para construirmos projetos que envolvem etapas, que envolvem diligência, paciência e tudo mais, mas precisamos também responder às coisas que estão acontecendo aqui e agora. Essas coisas às vezes entram em conflito, naturalmente. E percebemos isso, né? Quando estamos, como eu disse, lendo um livro e aí o telefone dá aquela tremidinha. Você olha, tem uma notificação e é praticamente impossível de ignorar. Tanto que, né, muita gente sofre e precisa deixar o telefone longe para poder executar algumas tarefas assim. Qual que é o meu ponto aqui? Nós precisamos, se há na sua vida essa sensação sempre presente de que você está produzindo, de que você está ocupado, que tem um trilhão de coisas para fazer e que a coisa não está progredindo, é um sinal de que lhe faltam intenções deliberadas. Coisas que você estabelece para si,
Coisas alinhadas aos seus valores, coisas alinhadas às suas prioridades, são coisas diferentes e que não convém falar aqui agora. Talvez a gente possa depois, em outros vídeos, desdobrar isso melhor. Convém aqui um pequeno parênteses. Eu vou deixar para vocês aqui também o Ímpetus na descrição desse vídeo. O Ímpetus é meu programa completo sobre a ciência da procrastinação, ou mais precisamente sobre a ciência anti-procrastinação. Então, se você sofre procrastinando, se você não consegue nem começar, nem principiar uma coisa que considera importante, mas também não consegue manter aquilo ao longo do tempo, o Ímpetus definitivamente é para você. Convém dizer, brevemente, que a procrastinação apresenta-se a partir desses dois cenários: dificuldade de começar algo e dificuldade de manter ao longo do tempo. Se isso acontece contigo, certamente vale a pena dar uma olhada no Ímpetus. Lá eu falo sobre tudo isso com toda a profundidade, com maior riqueza de detalhes, tá bem? Voltando aqui, nós precisamos então ver em nossos comportamentos, em nossas tarefas, a expressão de nossos valores. Eu sei que isso às vezes soa muito papo de treinamento corporativo, né? Nas empresas não sei hoje mais, mas era muito comum esse tipo de coisa, né? Eles te davam uma lista de valores e você ficava ali marcando os valores fundamentais para você, que você precisava descobrir os seus valores. Isso é bobagem, gente. Nós temos uma literatura científica hoje no que tange o estudo dos valores humanos, isso existe, e é bastante diferente disso que tá aí no senso comum, tá? Mas esse reconhecimento dos valores, a associação entre um valor e aquilo que eu faço é muito importante, porque os nossos valores, como demonstra, por exemplo, a teoria de autodeterminação, que é a mais importante teoria no que tange a motivação humana hoje. Inclusive, há um vídeo meu aqui completo, uma aula sobre o que é a teoria de autodeterminação e como ela funciona. Nós sabemos que quando nós nos orientamos por nossos valores, quando nós vemos nossos valores expressos naquilo que fazemos, nós nos motivamos. Então, os valores, eles são o core, eles são uma espécie de core motivacional, né? Então é muito importante ter isso. É um assunto para depois. Eu sei que a gente vai abrindo aqui algumas portinhas sem fechá-las, mas é porque ambientes como esse não possibilitam esse nível de aprofundamento, mas seguimos. E o que você pode fazer? Qual que é o mínimo que eu posso fazer para melhorar essa condição, sem entrar na questão dos valores, sobre como descobrir valores, como elencar meus valores, sem montar um plano que tenha prioridades, que tenha um plano, que difira as intenções em seus níveis, porque a intenção, cada intenção tem a sua profundidade, cada intenção tem a sua força, cada intenção tem uma duração. Esse é um assunto para a gente conversar depois, tá? O que você pode fazer a partir de agora? Eu gosto de uma regrinha que eu acho que ela ajuda, ela é muito útil para limitar o nosso planejamento. Porque é muito fácil, por exemplo, começar uma semana e colocar no papel uma lista de coisas que precisamos fazer. E as pessoas habitualmente fazem isso. Elas elencam ali tudo aquilo que precisa ser feito, sob a vã ilusão de que tudo será possível. Obviamente não é. E todos nós percebemos isso. A semana acaba e fica um tanto de coisa por resolver. Primeiro ponto. É parte da vida. A vida é uma sucessão de problemas que vão sendo que emergem e que vão sendo criados por nós mesmos. Então isso é normal. Agora, nós precisamos priorizar. Precisamos saber quais problemas merecem ser atacados e quais não. E nós temos que ponderar a nossa vida em torno disso. De coisas urgentes que precisamos resolver, porque nós temos as nossas necessidades, temos que pagar os nossos boletos, né? E coisas que nós queremos realizar e que nos trazem sentido. O que ajuda muito é trabalhar com a regrinha dos 3. Eu sei que está todo mundo meio com um certo enfado dessas regras, mas isso realmente ajuda a limitar. E acho que esse é um grande problema. As pessoas têm dificuldade de limitar. O que você pode fazer? Você pode começar o planejamento do seu dia determinando 3 coisas que você, ao final do dia, vai olhar e falar: pô, tô feliz de ter feito isso. Tô me sentindo realizado por ter feito isso. Carlos, podem ser 6 coisas? Podem ser 10 coisas? Não. Sugiro que você trabalhe a priori com 3 coisas ou menos. Então comece o seu dia determinando o que
Se eu fizer, ao final do meu dia eu vou ficar muito feliz por ter feito. Determine essas 3 coisas. E o que você pode fazer também? É muito importante ter, por exemplo, planejamentos semanais. Então tire um momento na sua segunda-feira de manhã, tire um momento no seu domingo à tarde, à noite, e determine as 3 coisas para a semana. Quais são as 3 coisas que, tendo terminado a semana, eu vou ficar muito feliz por ter realizado? O que vai me preencher? O que vai me trazer sentido? Coloque no papel as 3 coisas. E o seu desafio é, tendo determinado as 3 coisas em âmbito semanal e determinando as 3 coisas diariamente, é conectar essas coisas diariamente àquelas coisas em âmbito semanal. Então é inevitável. Se eu digo a mim mesmo, eu quero manter a frequência de vídeos no YouTube, essa é a minha meta para a semana. Se eu terminar a semana tendo feito isso, vou ficar super feliz. Naturalmente, a meta do meu dia deve compreender isso em alguns dias. Né? Então, existe sempre um elo entre essas intenções semanais e as intenções diárias. Isso vai te ajudar muito a a deixar de ser apenas uma espécie de apêndice, a ficar apenas respondendo às coisas que vão surgindo e ter mais direção, ter mais sentido. Eu sei que eu abri algumas portas aqui e não trouxe respostas sobre valores, sobre prioridades, sobre como montar planos mais elaborados. E eu peço um pouco da sua paciência. É um assunto que nós podemos desdobrar ao longo dos próximos vídeos, aos poucos, falar sobre valores humanos. Eu acho que é sempre um tema muito oportuno. Mas, para quem quiser dar um passo além, já falei, pode dar uma olhada aqui no Ímpetus que está na descrição, tá? Por fim, como sempre peço, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso é sempre muito importante, gente. É um gesto muito simples da sua parte, mas que do lado de cá colabora imensamente para que o vídeo chegue a mais pessoas e para que eu siga produzindo mais vídeos como esse para te ajudar e para ajudar a comunidade que me cerca, tá? E aí, claro, vem todas essas coisas também como consequência, né? Deixa o like no vídeo, se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários e considere, claro, inscrever-se no canal. Te vejo aí no próximo vídeo.